sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, o biólogo especialista em legalização e criação de animais domésticos, silvestres e exóticos. Sejam todos muito bem-vindos, todos os nossos inscritos, todos os que nos acompanham nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para todo mundo. Bora lá um pouquinho agora responder as perguntas de quem está nos acompanhando, né? A gente que é criador de primeira viagem, que está pensando em montar um criatório, como a gente descobre as melhores formas de trabalhar com o animal que a gente escolheu para criar? Boa pergunta. Primeiro, você tem que pesquisar muito, se informar muito sobre aquele animal, conhecer criatórios, conhecer recintos e, principalmente, ter um bom responsável técnico que vai te orientar da melhor forma possível, que vai te dar dicas valiosas, que vai te auxiliar a criar um enriquecimento ambiental da melhor forma possível. É fácil? Não, porque a grande maioria dos animais são exóticos, né? São de fora do Brasil e a gente não tem muita literatura, a gente tem pouca informação, mas hoje nós temos animais que, por mais que são exóticos, são criados há muito tempo. Nós temos criadores muito antigos que têm excelentes resultados. É muito importante que vocês busquem informações, assistam lives, participem de grupos de criadores, troquem informações, busquem sempre estar com conhecimento para vocês poderem resolver esses problemas. Clube Ornitológico Fluminense. Boa noite. O custo-benefício do contato com o solo, enriquecimento ambiental, com a questão sanitária, contato com as fezes, é bom? Depende, né, meu amigo? Depende da espécie, depende de qual animal você está criando comercialmente, né? Lembrando que o contato com o solo, ele é interessante para algumas espécies, mas se você tem um recinto em que você deixa acumular as fezes por muito tempo, esse contato com o solo vai ser ruim. Aí vem da questão da higienização, da limpeza. Se você tem sempre uma limpeza e você não deixa acumular, o descer ao solo é extremamente importante. Alguns animais precisam pastorear, precisam descer ao solo, eles consomem terra, eles lambem, eles conseguem alguns minerais através do consumo daquilo ali. É óbvio que se você não vai deixar um animal descer o solo, se você deixou lá uma camada de fezes de 3, 4 centímetros, tudo que ele tocar e tudo que ele for consumir pode estar contaminado. E as fezes, quando se acumulam, elas fermentam, geram micro-organismos, geram uma série de coisas que podem ser muito mais prejudicial. Às vezes, dependendo do tipo de recinto, é melhor evitar que ele desça até o solo, se você não tem condições de manter aquele ambiente limpo. Porque na natureza, o animal não fica só no mesmo lugar cagando, sujando o mesmo local e descendo só naquele local. Ele tem o ambiente todo, ele anda por vários locais. Até mesmo que animais que são territorialistas, eles limpam, eles cuidam, eles vão fazer suas fezes em um local mais longe, até mesmo porque o cheiro pode atrair um predador. Então, tudo isso vai de estratégia. A estratégia do enriquecimento ambiental, ela pode ser utilizada de várias formas. Numa época de criação de uma forma, numa época de repouso, que eles estão em grandes grupos de outra forma. A troca de recinto é sempre bem importante para que a gente consiga fazer com que o animal consiga ter o máximo possível de experiências mais próximas da natureza. Eduardo Trevisan. Doutor, o Cleical bentonita pode ser considerado um enriquecimento alimentar importante, principalmente para os psitacídeos? Sim, pode. Tá? Vários minerais, argila, pedra de cálcio, a bentonita, a suplementação, é muito importante eles conseguirem, né? Alguns animais até é importante você ter larvas, ter algumas outras estruturas, né, para que possa fazer com que ele melhore. Mas sempre, nunca em excesso. Nunca em excesso. Sempre numa quantidade mínima necessária para aquele animal. Lembra que eu falei aqui? Simplicidade. O mais simples é o possível. Você só vai fornecer alguma coisa se você realmente vê que o animal tem a necessidade. Se você testou e deu um resultado bom, continue. Só não exagere. Tá bom? A troca de alimento todos os dias é uma forma de enriquecimento ambiental? Sim. Só que a gente tem que pensar o seguinte:
trocar o alimento, fornecer alimentos diferentes todos os dias, só por fornecer, para achar que você está dando um enriquecimento ambiental, não é o necessário. Porque algumas espécies, elas comem só a mesma coisa. Elas passam a sua dieta diária, a sua dieta anual, é baseada em 80%, 90% de um tipo de alimento. E alguns períodos do ano ela consome outro. Então, para essas espécies, que você não pode trocar de alimento todo dia, fazer uma mudança toda hora, que isso é prejudicial, não é benéfico, porque o aparelho digestório de algumas espécies, eles estão acostumados a comer só um tipo de alimento, alimentos mais fibrosos, alimentos mais oleaginosos, alimentos mais calóricos, e assim, né, modificado. Não é você toda hora mudar um tipo de alimento, trocar, criar um cardápio muito elaborado que pode causar uma deficiência nutricional, ser mais prejudicial do que benéfico. Em alguns casos, o mesmo alimento todos os dias é que vai fazer o resultado acontecer. Somente numa época do ano, você trocando o alimento já vai fazer com que haja esse estímulo ambiental, que é como ocorre na natureza. Boa parte do ano ele se alimenta de uma única coisa, em outra parte do ano, como não tem aquele alimento, ele busca outra. Então é isso que a gente tem que tentar conciliar. Não há necessidade de eu ter um enriquecimento ambiental toda hora, totalmente diferente, que o animal nunca consome aquilo e você está fornecendo aquilo toda hora e buscando sempre testar alguma coisa diferente que às vezes não é bom. Por isso temos zootecnistas, temos biólogos, nós temos médicos veterinários que estudam os animais, que podem te passar informação, que através de exames nutricionais você consegue identificar se você está fazendo ou não da forma correta, que às vezes as pessoas exageram no enriquecimento ambiental e isso acaba sendo mais prejudicial do que benéfico, tá bom? A ração extrusada é o melhor alimento para animais em cativeiro? Teoricamente, sim, se você não conseguir fazer uma dieta mais próxima da natural. Se o animal veio de fora, em que nós não temos os alimentos natural dele aqui no país, a melhor forma é você escolher um alimento que consiga suprir todas as necessidades biológicas desse animal, em termos de proteína, aminoácidos, vitaminas, minerais. E as rações extrusadas, geralmente, elas são formuladas por especialistas que estudam o comportamento daquele animal e procuram desenvolver a melhor ração para a dieta daquele animal. Só que até mesmo os especialistas, os fabricantes, indicam que em cada época do ano temos uma ração com níveis de nutrientes diferentes para que o animal possa sentir essa mudança nutricional. Você tem a ração extrusada de manutenção, tu tem a ração extrusada de reprodução, tu tem a ração extrusada para filhotes, que as composições são diferentes, que os ingredientes às vezes são diferentes, que fornecem condições diferentes. O que eu aconselho? Só vai dar ração extrusada? Não, você pode de vez em quando fornecer alguns petiscos, fornecer alguns alimentos que o animal goste um pouco mais, para que ele saia daquela rotina. Isso vai quebrar a questão nutricional dele? Não, porque isso na natureza ele sempre tem essa sazonalidade. Todo animal ele é oportunista. Por exemplo, alguns animais que se alimentam de sementes e frutas, na época reprodutiva, eles comem muita proteína animal, eles consomem muita larva, consomem muitos insetos, para poder fornecer proteína animal para os filhotes. Eles mudam até o seu hábito diário, né? Então isso é muito importante a gente tentar compreender e tentar sempre, né? A natureza é o seu principal parâmetro para você desenvolver qualquer coisa. Tanto que as fábricas elas estudam a dieta alimentar, os tipos de alimento na natureza e desenvolvem a melhor ração para aquele grupo de animais. Lendo uma instrução normativa de 2015 sobre dimensões mínimas de viveiros para silvestres, informam a obrigatoriedade de viveiros com fundo de solo, terra. Saberia informar se é vigente? Sim, ela é vigente. Eduardo, essa é uma das poucas que, por mais que algumas instruções normativas já foram revogadas, para a criação de silvestres, para a liberação, aquelas instruções em que falam de tamanho mínimo, enriquecimento, o que tem que ter dentro de cada viveiro, para cada espécie, elas são obrigatórias. Para você conseguir uma liberação, o máximo que você fizer parecido com o que a norma fala, mais facilidade vai ser aprovada. Você pode tentar criar um recinto adaptado, meio termo daquilo que a legislação cobra, sim. Se ele vai ser aprovado, pode ou não
vai depender de quem vai fazer a análise e vai depender muito de quem elaborou o seu projeto e como ele colocou que aquele animal vai se comportar naquele recinto. Porque é muito assim, eu vejo muitos criadores, até o Eduardo foi boa pergunta, né? Muitos criadores, eles entram em contato com a gente, eles querem saber qual é o tipo de gaiola, qual é o tamanho mínimo para tal espécie, etc. e tal. Existe na legislação para algumas espécies o mínimo? Sim. Eu posso adaptar? Sim. Mas para mim fazer uma adaptação e conseguir uma liberação, eu preciso que quem está elaborando o projeto técnico, o biólogo seu, o médico veterinário que vai elaborar isso, que ele descreva que aquele recinto, para aquela espécie, que aquele animal vai se adaptar muito bem àquele recinto. Que, na verdade, a aprovação ela se dá pelo que é feito e descrito no seu plano de trabalho, no seu plano, nas suas instalações, e aquilo que o responsável técnico está dizendo referente àquelas instalações. E o que a legislação fala, basicamente é isso. Então, mas a grande maioria daqueles recintos são necessários para aprovação, tá bom? Ou mais próximo daquilo. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tem o nosso telefone aí, entre em contato com a gente, marque uma consulta, 992-130520. A gente tem o maior prazer em ajudar. A gente faz consultoria ambiental para vários criatórios, a gente faz a legalização, a gente informa o máximo de informações possíveis. Gostaria de quem não é inscrito, fazer o convite para se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, entrar em contato. Dentro do nosso canal aqui você tem uma quantidade imensa de vídeos que já foram publicados, são mais de 400 horas de vídeo, muito mais. Fiquem atentos, assistam nossos vídeos, compartilhe. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.